E aí, meu povo, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouco de exegese do Novo Testamento. Nós iniciamos aí nossa aula segunda-feira aqui no seminário aqui da Assembleia de Deus Tirical, o CETAD, tá bom? E a gente falou que ia gravar alguns vídeos, tá bom? No decorrer das nossas aulas, tá? Até porque a gente sabe que tem assuntos como, por exemplo, esse que exige um pouco mais de explanação, porque são muito técnicos, são muito complicados. Nossa mente não está muito acostumado com esse tipo de tema, tá? A gente não está muito acostumado. E é muito difícil quebrar alguns parâmetros. Por exemplo, você passou uma vida toda estudando pregação em um modo temático ou talvez em um modo textual, e aí para você mudar pregação para expositivo, você leva um tempo, tá bom? Leva um tempo, e aí a gente, por isso que tem essas matérias para te ajudar a treinar. O objetivo é treinar a tua mente. Talvez muitos aí não vão conseguir se apegar com a matéria, talvez, mas o conselho é que você, que é estudioso, tenha esse prazer, essa paixão pela exegese, até porque o teólogo que não faz isso, ele está perdido, né? Não é que ele vai ser o cara, o técnico, né? Ele vai ser o top das galáxias, mas aquilo que ele puder fazer o máximo dentro desse tema, ele eu acredito que vai ser muito bom para ele. É como eu penso, se o aluno ele conseguir, pelo menos, quando ele for pregar, entender que ele tem que ler o texto bíblico, saber identificar aonde começa uma perícope e onde ela termina, eu acredito que ele já conseguiu dar um passo gigantesco, né? Porque a maioria dos pregadores, o que a gente percebe? Eles estão presos no capítulo e eles estão presos no versículo. E uma coisa que a gente vai aprender nessa matéria é que capítulo e versículo não entram na questão da exegese, tá bom? Antes de mais nada, aqui tem dois materiais, eu até levei, já mostrei, tá bom? Esse aqui é do Uwe Wegner, Exegese do Novo Testamento. A editora aqui é Sinodal, tá? Editora Sinodal. Material que você encontra aí, aqui eu acredito que aqui em São Luís deve ter esse material, aqui nas livrarias aqui da Paulina, da Paulo, eu acredito. Ou então você pode comprar pela internet. E esse outro aqui do Cássio Dias da Silva. Inclusive o professor Josué Castro e outros professores que olharam esse livro, todos recomendo como excelente material para quem quer também se aprofundar nessa questão da exegese do Novo Testamento, tá? Dito isso, vamos aqui a nossa tela. Eu vou usar a nossa apostila, tá? Aqui está a apostila aqui do Novo Testamento, que é o material que nós estamos usando para trabalhar o assunto. Aqui são os conceitos. Vocês que são dissertantes, sabem o que significa essa palavra, né? A exegese. Eu não vou me deter muito sobre essa questão de conceitos, que são algo que vocês sabem. Talvez aquele que vai ver esse vídeo vai ter, mas o que é exegese, né? Assim como a hermenêutica, ela também tem como finalidade interpretação. O que importa nesse momento, você que não conhece, é entender isso, que a exegese, assim como a hermenêutica, ela tem a finalidade de interpretar o texto. Só que aqui, como eu falei na sala de aula, ele tem uma diferença entre exegese e hermenêutica, tá bom? Como eu falei, ambas têm o mesmo objetivo de que interpretar. Só que como ele coloca aqui, ó, hermenêutica significa pôr a interpretação. Contudo, observa que ele vai dizer o seguinte: a hermenêutica bíblica designa mais particularmente os princípios que regem a interpretação dos textos. Ou seja, a hermenêutica lida com princípios, as regras. É como se ela trabalhasse as regras do jogo, digamos assim. E já a exegese descreve mais especificamente. Veja que aqui ele vai usar a palavra aqui, especificamente. Vou até botar aqui em vermelhinho, tá? Enquanto que esse aqui, particularmente, tá? Então, observe, a hermenêutica lida com a questão mais particular, com os princípios, enquanto que a exegese ela trabalha mais com questões específicas, as etapas ou os passos que cabe dar a sua interpretação.
Logo, é como eu gosto sempre, porque de fato isso é um conceito que ele é difícil de explicar, mas pelo que eu entendo, a exegese, ela está a serviço, digamos assim, da hermenêutica. Porque, por exemplo, você vai interpretar uma palavra, como eu falei em sala de aula, né? Como eu falei em sala de aula. Você vai interpretar uma palavra, tipo, só um exemplo, tá legal? Você diz assim, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu digo assim, a manga é boa, uma frase. A manga é boa, tá bom? Mas, se a gente for analisar bem, a gente não sabe de que manga estamos falando. Então, a gente tem que fazer, aí que vai entrar a exegese. Ela é específica, ela vai pegar essa palavra manga, ela vai procurar o significado da palavra manga. Se no caso, se fosse um texto do Novo Testamento, ela ia para o grego. Se fosse um texto do hebraico, ela ia para o hebraico. Aí ela ia descobrir os significados. Imagine que manga esteja lá no Novo Testamento, só um exemplo. Aí ele vai descobrir que essa palavra significa pelo menos duas coisas: fruta e uma parte da roupa. Tá? A manga pode ser uma fruta ou uma parte da roupa. Mas aí eu preciso definir qual desses dois significados eu vou usar. A exegese até aqui ela me ajudou a descobrir esse significado. Mas eu preciso da hermenêutica para aplicar os princípios, as regras do jogo. Eu preciso que a hermenêutica me ajude a lidar com essa informação que eu descobri através da exegese. Então, na hermenêutica, a gente vai aprender o quê? Que se precisa de uma coisa chamada contexto. E quando você pega o contexto, aí você consegue definir qual das duas palavras ou qual dos dois significados você vai poder usar, tá? Para fazer o seu trabalho de interpretação. Aí o contexto é todo o resto do texto, como vocês sabem. Aí na frase tem, a manga era boa. E um dia João pegou essa manga boa do quintal da dona Joana e levou para casa para fazer uma jarra de suco. Então, a hermenêutica aqui na questão do seu princípio, ela me ajudou o quê? A descobrir, tá bom, que essa manga que o texto está falando é uma manga que se refere a uma fruta. O contexto me ajudou, tá bom? Alguns eu já vi alguém falando também, já vi professores quando eu estudava, e acho que até livros, tem alguns que dizem que eles até usam a seguinte palavra, hermenêutica exegética. A gente ouve muito isso aí, hermenêutica exegética, porque uma está conectada com a outra, tá bom, gente? Dito isso, vamos voltar lá para nossa apostila, tá? Aqui ele vai falar da tarefa da exegese, tá bom? Por que é importante? Nós falamos isso aqui. Isso aqui dá para você ler em casa, tá? Mas rapidamente aqui algumas coisas. Por exemplo, esse ponto 3 aqui, a distância que nos separa do período bíblico é também responsável pelo nosso parcial desconhecimento de uma série de grupos. Eu até falei isso em sala de aula. Você não tem, nos dias atuais, ainda que a gente ouça muito falar, mas você conhece algum fariseu na essência, algum saduceu, algum zelota? Você conhece algum samaritano? Né? Aqui tem batistas, né? Mas não sei por que ele colocou batista aqui, mas enfim. Então, esses detalhezinhos aqui, que não são presentes nos nossos dias, a exegese vai entrar e vai nos ajudar a entender isso aqui. Tá bom? Tem a questão da época, tá? É uma distância tremenda, né? Porque os caras, os personagens bíblicos, os acontecimentos, a cultura, tudo está há muito tempo, lá para trás. E aí a gente, para fazer uma boa interpretação, a gente tem que entender como é que se dá esse negócio. Às vezes, eu até falei isso, às vezes a gente quer pegar uma situação lá do tempo do Antigo Testamento e a gente quer implantar ela aqui no Novo Testamento, tá bom? Mas aí tem que tomar cuidado. Tem uma parte aqui que vai falar sobre isso, sobre a questão das leis, tá? Aí isso aqui tudo eu passei para a turma, inclusive eu passei uma atividade, que foi essa daqui, da página 2, tá? Página 2, falando sobre a questão da exegese e leitura popular da Bíblia.
eu pedi para o pessoal da turma lá, todas as duas, lerem esse material até aqui a página 4. Tá bom? Até a página 4 aqui. Isso aqui eu não vou explicar. Eu vou deixar para a gente ver isso aqui em sala de aula. Mas eu deixei essa tarefa aí para vocês fazerem essa leitura. Tá bom? Vamos aqui para frente. Todo o trabalho exegético, ele tem que ter um método. Tá bom? A nossa apostila, o método que ela está trabalhando, que ela vai apresentar, é esse aqui, o histórico gramatical. Tá? Por que ele é chamado de histórico gramatical? Por quê, gente? Porque as palavras, no caso, a Bíblia, ela tem um contexto histórico. Quando a gente fala contexto histórico, tá? A gente está dizendo o que, gente? Que o autor que escreveu a Bíblia, o ser humano, ele tem uma história. Então, dentro daquele texto que nós temos em mão, que é a Bíblia, ele está carregado de história. É por isso que quando a gente vai fazer também a exegese, a gente tem que fazer essa pesquisa para tentar entender um pouco, ou se não totalmente, mas pelo menos o máximo que a gente puder, tentar entender os motivos que levaram aquele escritor a usar determinado termo, determinada palavra, por que ele escreveu determinada história, por que ele descreveu aquele fato daquela maneira, tá bom? Tem um livro do pastor e professor também, teólogo, enfim, do Carlos Augusto Weylaich. Ele teve até aqui no Tirical, e ele, nesse livro, As 12 Pragas, né? As 12 Pragas do Egito, acho que é assim o nome do livro, da editora Reflexão, e lá tem um capítulo onde ele vai classificar várias palavras que estão dentro do Pentateuco de origem egípcia. Ele vai defender essa tese, que é normal, até porque o escritor, como a gente defende, se o escritor realmente do livro de Pentateuco foi Moisés, como nós entendemos que é natural que o Moisés viveu dentro do Egito, ele tinha uma história. É natural que ele vá usar o que? Esses termos, essas palavras ali dentro do Pentateuco, tá bom? E a questão gramatical, tá bom? Como todo texto, meu irmão, tá? Todo texto ele tem aí a sua gramática, né? Todo texto tem a sua gramática. E a Bíblia não é diferente. Eu até aconselhei na aula passada que a gente, se puder, você aí tenha uma gramática, né? Uma gramática, ainda que seja uma gramática de bolso, para você estudar, porque você precisa entender que existem dentro do texto situações que você vai aprender, vai precisar entender, tipo, você vai se deparar com verbos, você vai se deparar com substantivos, adjetivos, essas coisas que a gente passou a vida toda estudando. A gente pode, quando eu falo adquirir uma gramática, não é para você fazer um curso exaustivo de português, mas para que você tenha uma noção, porque se você pegar uma gramática tanto do grego como do hebraico, eu não estou aqui com o alemão, eu até peço desculpa aqui, mas se você pegar, você vai observar que tudo isso está lá, presente. Então, se eu não sei aqui na minha língua o que é um verbo, quando eu estiver estudando aqui a língua grega, não vai ter como eu pegar e também descobrir o que é verbo lá, pronome, substantivo e por aí vai. Aí aqui também tem um textozinho, isso aqui dá para vocês lerem, a história do método gramatical. Paralelo aí tem um outro método, que é o método crítico, né? Não tem aqui esse método crítico. Eu até falei em sala de aula que há uma diferença entre o método, tá, gramatical e o método crítico. Gente, na próxima aula eu vou tentar melhorar mais essa gravação, tá bom? Perdoe aí, mas é porque eu estou aqui meio gravando na experiência. E eu até também peço que você me perdoe pela questão do som. Talvez ele está um pouco agressivo, tá, com ruídos. Mas eu vou tentar melhorar isso aqui, porque eu estou usando o programa. Às vezes, quem está me acompanhando sabe que aos poucos eu estou evoluindo em relação a isso aqui. Mas enfim, o que eu queria era isso aqui, ter uma gravação onde eu pudesse usar os recursos do computador. Eu estou conseguindo aos poucos dominar isso aqui, e eu creio em Deus que vai dar certo. Então aqui nós temos aqui uma
uma pequena história de como é que esse método surgiu. Isso aqui os irmãos podem estar lendo, tá? Não precisa eu perder tempo aqui, tá? Mas basicamente ele se dá muito para esse grupo aqui, ó, os reformadores, porque Lutero, Melânctito, Calvino, Zwingli e outros, eles trabalharam esse método indo na contramão da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, durante a Idade Média, interpretava a Bíblia do seu jeito, tá? Eles davam um significado da sua maneira. Ou seja, a Bíblia às vezes não estava nem falando aquele assunto, mas eles esforçavam porque o Papa, ele é o representante, a tradição da Igreja, então ficava do jeito como eles queriam. Então, quando tem a Reforma Protestante, eles vão resgatar as fontes, né? Eles vão resgatar essa ideia de que a Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia, e o método que vai ser usado para fazer essa exegese, claro, é o método histórico-gramatical que a maioria dos pastores, a maioria dos pregadores de igrejas tradicionais usa, tá bom? Já o outro método, o que é o crítico, que não tem aqui nessa apostila, eu creio que uma das grandes diferenças que existe entre eles dois é que esse aqui, geralmente, ele respeita mais o lado canônico do texto, a parte sagrada. Ele não despreza a inspiração bíblica. Já o crítico, ele não tem muita essa situação, tá? Ele não tem esse respeito pela questão do cânon, do texto sagrado. Ele encara o texto como se fosse um texto qualquer. Para o método crítico, ele analisa, entendeu, o texto como uma literatura, como se você estivesse, por exemplo, analisando uma literatura de Monteiro Lobato, uma literatura de filosofia, enfim. Para eles é só mais um texto que ele precisa passar pelo critério crítico. Agora, é claro, gente, aqui eu não vou entrar no mérito, mas o debate aqui é grande. Essas duas escolas, elas são famosas no meio das pessoas aí que trabalham com exegese, e ambos os lados têm os seus argumentos, e são bons argumentos, tá legal? Na minha opinião, os dois, se a gente puder dominar os dois métodos, já seria legal. Eu acho quase que impossível a gente dominar os dois, mas pelo menos ter uma noção, porque eu penso que os dois têm os seus valores, com seus devidos cuidados, porque esse aqui, o método histórico-gramatical, ele vai criticar o método crítico, dizendo que eles são liberais, etc, tal. E o método crítico vai criticar o método histórico-gramatical, dizendo, olha, vocês são muito fundamentalistas, vocês ficam muito presos dentro de uma determinada tradição. Mas eu penso que os dois têm os seus valores, tá bom? Se você puder estudar, entender, tá? Vamos para frente. E aí ele vai falar sobre o texto, né? O texto, falando sobre isso aqui também em sala de aula, tá bom? E vocês tiveram até uma matéria que foi método de estudo bíblico. Essas perguntas apareceram aqui. Porque, gente, texto, tá? Ele precisa ser lido, interpretado. Nessa matéria de MEB, que foi o método de estudo bíblico, você deve lembrar que lá, essas perguntinhas tão simples aqui, ó. Aqui não é o caso nem de você entender de grego e você entender de hebraico. Aqui é o caso só de fazer umas perguntas. A gente está lendo o texto, mas se perguntar assim, quais são as pessoas envolvidas? Aí eu estou lendo aqui um texto, um exemplo. Estou aqui com a Bíblia, tá? Aí eu estou lendo João... Não, vou bem aqui, ó. Lucas, capítulo 22, tá? Capítulo 22, versículo 47. Aí eu vou ler bem aqui essa parte aqui, ó. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chama Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Aí eu faço essa pergunta aqui para esse texto. Quais são as pessoas que estão envolvidas? No versículo 47. Bem, e estando ele ainda a falar. Ele, de quem que ele está falando aqui? Quem é esse ele aqui? Se você ler todo o contexto, você vai descobrir que esse ele aqui é Jesus. Surgiu uma multidão. Eu não sei o nome dessa multidão. Então, eu posso colocar também, entre parênteses aqui, a multidão? Posso. Então, aqui eu já tenho ele.
que certamente é Jesus, uma multidão, e aí aparece um dos 12. Quem é o outro personagem que aparece aqui? Judas. Então a multidão eu não vou considerar como personagem, vou colocar em parênteses alguma informação posterior, mas basicamente no versículo 47 eu tenho aqui dois personagens, Jesus e Judas, tá? Aí você faz as perguntas, o que sucedeu, que ideias estão envolvidas, quais os resultados. São perguntas simples, mas quando elas são aplicadas a um texto que você está estudando ou para pregar, ou para ensinar, ou até mesmo para a sua própria edificação, eles enriquecem muito. Porque o texto, observem que um texto, ele não pode ser interpretado, principalmente no que se refere à Bíblia, de forma isolada. O texto precisa de critérios, ele precisa de análise. Análise, como lá em cima foi falar, uma análise gramatical, uma análise histórica e outras coisas mais, tá bom? Isso aqui a gente... E aqui vem uma parte muito importante da nossa aula. Eu creio que essa aqui é uma das partes mais importantes, que é a questão da delimitação, tá? Delimitação do texto, tá bom? Por que isso aqui é importante, gente? Isso aqui é importante porque a gente tem que aprender a ler a Bíblia, tá legal? A ler a Bíblia desprendida dessa ideia do capítulo e do versículo, tá? Se você tiver curiosidade, faça. Eu não vou dar tudo aqui porque o professor também tem que incentivar o aluno e incomodar o aluno a buscar também, a fazer a pesquisa. Mas faça uma pesquisa aí, até mesmo na internet, quando foi que começou a ser colocado na Bíblia os capítulos e os versículos. A delimitação dentro desse assunto da exegese tem como objetivo te ensinar a ler a Bíblia, tá bom? Porque vocês devem saber que a Bíblia, que nós temos aqui em nossa mão, bonitinha, assim, toda organizada, ela foi escrita na aula de bibliologia, você aprendeu isso. Ela foi escrita em alguns materiais, como pergaminho, tá bom? E papiro, né? Foi usado o papiro e foi usado também pergaminhos. E lá os escribas, os copistas, os escritores, eles não colocavam, tá? Eles não colocavam capítulos e também não colocavam versículos. Escreviam o texto, tá bom? Logo, se não tem capítulo e nem versículo, a gente tem que adaptar nossa mente moderna, tentar pegar essa nossa mente moderna que está presa, por isso que eu falei no início, é muito complicado a exegese, porque a nossa mente ela está muito acostumada com o que a gente vê. E no caso a gente vê o que? Capítulos, a gente vê versículos, a gente ouve pregações temáticas, a gente ouve pregações biográficas, e assim por aí vai. E aí quando a gente começa a estudar dessa forma, a gente sente até a gente pega até um impacto, né? A gente sente até assim, toma um susto. Aí diz assim, meu Deus, mas eu nunca vou conseguir ler a Bíblia assim. E como eu falei para a turma, eu falo aqui agora para vocês também. É claro que a gente vai ter uma dificuldade, mas tem que treinar, tá? E o que seria delimitar o texto? Delimitar o texto significa determinar os limites da passagem, identificando a unidade do pensamento. O resultado dessa delimitação chama-se perícope, tá? Perícope é o nome que se dá para essa palavrinha aqui, delimitação, tá bom? O que é perícope, professor Silva? É você pegar um texto, tá bom? E entender onde ele começa e onde ele termina, gente. Basicamente é isso. Perícope é isso. É eu entender que o texto bíblico ele tem um início e ele tem um final. Então isso aqui é delimitar o texto. Algumas Bíblias, claro que o que eu vou falar aqui não é o ideal, mas algumas Bíblias, eu até mostrei isso em sala de aula, seria interessante você pegar a sua Bíblia, não sei se vai dar para ver aqui, mas algumas Bíblias, o texto, não sei se vai dar certo, ele começa sempre às vezes com a primeira letra lá da palavra do versículo. A primeira letra ela tá em negrito, tá legal? Isso aqui está indicando, de acordo com a edição dessa Bíblia, preste atenção, porque isso aqui pode variar de versão bíblica. Isso aqui pode variar de versão bíblica, mas eu estou só usando esse exemplo aqui
para você entender que cada dispositivo que está na tua Bíblia não está lá à toa. Como por exemplo aqui, eu tenho aqui o Salmo 145, né? E aqui ele começa, eu te exaltarei. O eu, o ezinho lá do eu, ele está em negrito, tá bom? Aí ele vem, quando chega bem aqui no versículo 4, uma geração louvará as tuas obras. O U está em negrito, tá bem claro isso aqui. O que que esse autor está querendo me dizer aqui, essa editora aqui? Ela está querendo me dizer que do versículo 1, do verso 1 até o verso 3, eu teria aqui uma perícope ou uma delimitação do texto. Então, se eu fosse pregar aqui no Salmo, por exemplo, o Salmo 145, diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Qual é a diferença aqui, professor? Mas tu deve perguntar, mas Silvio, tu não vê que tanto a primeira parte como a segunda parte, essas duas peripécias, não estou falando que louva a Deus, mas aí tem um detalhe, né? A primeira parte, ele fala de uma exaltação a Deus, direto, falando da grandeza, né, de Deus, etc. Tal. Quando você chega na parte 4, ele vai falar das pessoas, de geração, de gente que louva a Deus. Ambas falam de louvar a Deus, mas dentro dessa ideia aqui, uma vai ser a primeira parte vai se aplicar em quê? Em falar da grandeza de Deus, enquanto a segunda parte vai falar das pessoas que engrandecem a Deus. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entendido, tá? Mas você pode observar que esse tipo de leitura, observando os detalhes, ajuda a gente até melhorar a nossa compreensão do texto. Tá? Tomar meu cafezinho aqui, gente. E como é que a gente faz, tá bom, para fazer isso aqui? Lembra que eu falei agora há pouco? Eu disse que, olha, cada Bíblia vai ter lá a sua forma de delimitar o texto. Por isso que os exegetas mesmo, profissionais, aqueles que são bons, né? Eu não sou nem água com açúcar. Aqueles que realmente, porque para a pessoa ser um bom exegeta, ele tem que estudar bem o grego, ele tem que estudar bem o hebraico, entendeu? Não vai te prender a dica que eu te dei aqui. É só para tu entender. Eu estou falando isso aqui só para tu entender, mas o correto mesmo é você estudar grego, estudar hebraico. Aí sim, uma vez tu conseguir estudar, fazer as leituras mesmo no original, aí tu vai para o português, tu vai ver que, sabe, a mente ela abre totalmente. Os nossos pastores aí que pregam expositivamente sabem bem do que eu estou falando, que isso é muito importante. Um outro detalhe muito importante, eu ia me esquecendo, e eu falei muito isso em sala de aula, para que você possa fazer também a delimitação de uma passagem ou encontrar a perícope. Gente, além da nossa, como é que eu posso dizer? Além de a gente ter que ter um domínio, se não total, mas um pouco de grego e hebraico, é muito importante que quando você for tentar trabalhar essa questão da perícope, você leia bastante a passagem, tá bom? É muito importante que você leia a passagem, leia e leia. Eu tive um professor Manuel Rodrigues, tá? Ele sempre dizia isso pra gente: olha, gente, um sermão expositivo, um pregador, um pastor presbiteriano, ele tem que pelo menos ler o sermão aí 10 vezes. Sermão não, o texto que ele vai pregar. Por que ele faz essa leitura cansativa, né? Uma leitura que tem que ser feita várias e várias vezes, porque é nessa leitura que a tua mente ela vai começar a se acostumar com esse texto, tá bom? A leitura ela vai fazer você se acostumar com o texto. E à medida que você vai lendo,
Observe, não é uma leitura nem tanto, não tem nada a ver com grego, nem com hebraico, não tem nada a ver. É a leitura mesmo no português. Você lê uma, você lê duas, você lê três, até 10 vezes se for possível, para que você possa começar a se acostumar com aquele texto. E aí sim, com essas dicas aqui da apostila, com essas dicas, e a leitura que você está fazendo, você começa, aí sim, você vai começar a identificar esses detalhes, como ela está falando aqui, ó. A apostila dividiu aqui duas partes aqui, ó. Elementos que indicam o início de uma perícope. Tem vários aqui. Tempo e espaço, tá bom? Ó, por exemplo, aqui sobre tempo e espaço. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, tá bom? É que diz aqui, Mateus capítulo 2, versículo 1, tá? Essa passagem bem aqui. Mateus capítulo 2, versículo 1. Ele está falando aqui que a questão do tempo e do espaço é uma característica, beleza? Para você identificar o início de uma perícope. Vamos ver se é verdade? Mateus capítulo 2, versículo 1 diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Ó, no tempo do rei Herodes. Tá aqui, ó. Tempo e espaço. Então, toda vez que eu estou lendo um texto, ele vai mexer com essa questão de que tem lá falando de tempo e também espaço, tá bom? Eu já sei, vai bem que está começando o quê? Uma perícope, ou seja, a minha delimitação do texto vai começar aqui, tá legal? Isso aqui é só um exemplo, em todos esses textos você pode estar lendo. Outro exemplo, a questão personagens, uma nova perícope pode, observe bem que não é uma regra que ela tem que ser obedecida à cega, tá, gente? Ele está usando aqui a palavra pode, nem toda vez, mas pode iniciar com a chegada, a percepção ou a mera aparição de um novo personagem, tá? Ou com a atividade de alguém nativa até aquele momento. Aí ele botou um exemplo aqui, Marcos, capítulo 7. Vamos ver essa questão aqui do personagem. Capítulo 7, versículo 1. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de... Veja que aparece esse personagem aqui, né? Fariseus e escribas. Também indica o quê? O início de uma perícope. Ali você começa a perceber que a tua delimitação vai começar por esses detalhes. E aqui ele vai dar os exemplos. A questão é que você que está com a apostila em casa, você tem que olhar isso aqui. Não basta você ler essas informações, tá bom? Sem acompanhar no texto bíblico, tá? Eu não vou ler isso aqui tudo porque você também tem que exercitar. Mas isso aqui não está tão completo. Eu estou só colocando essas informações, esses exemplos, para você entender como é que funciona. Então você está em casa com a apostila? Vai lá, dá uma olhada. Ele fala aqui outro exemplo. Argumento, né? Uma nova perícope pode. Observe, preste atenção nessa palavra pode. Não quer dizer que necessariamente vai ser, ou seja, nem toda vez a perícope vai começar com a questão de um argumento. A perícope vai começar com a questão de tempo e espaço. A perícope vai começar com a questão de personagem. Pode ser um desses elementos. Por isso que ele coloca, uma nova perícope pode ser identificada pela mudança de assunto. Isso aqui, ó, finalmente, quanto essas palavras são muito importantes, gente, ó. Finalmente, quanto a propósito de, se você encontrar isso aqui no início de um versículo, tá bom? É porque ele está iniciando uma nova perícope. Então, a tua delimitação vai começar por aqui. E olha, gente, principalmente em cartas, tá bom? As cartas de Paulo, eu até aconselho, se você quiser fazer esse trabalho de exegese, comece estudando pelas cartas. E pega a carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta que não tem, as outras não tem, tá? Mas as cartas aos Coríntios, observa que isso aqui tem demais. Você pode ver, ó, se você pegar, como ele coloca aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 12, né? Eu disse que não ia ler, mas a gente acaba lendo, né? Por causa eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas não tem jeito. Mas aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 12, né? Aqui, ó, capítulo 12 de 1 Coríntios. Ó, ele fala aqui, ó, pra gente prestar atenção.
nesses conectivos aqui, finalmente, quanto a propósito de. Olha como é que ele começa o capítulo 12, versículo 1. Acerca dos... Olha, se ele está usando esse conectivo, acerca dos dons, está muito claro que ele está aqui iniciando um novo argumento. Vamos aqui analisar bem aqui. Veja que eu estou lendo aqui o versículo 34 do capítulo 11. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Agora, por que a gente fala isso aqui para você entender, para a gente passar para outro ponto? Presta atenção aqui comigo. Eu falei que a Bíblia ela não foi escrita em capítulo e nem em versículo, tá? Você vai pegar e vai estudar isso aqui para entender esse negócio, tá? Imagina que você está na tua mão o pergaminho, ou você está com escrito em grego, tá bom? Mas está em forma de pergaminho. Lá não tem capítulo e nem versículo. Nós estamos falando de uma carta. Por isso que eu estou falando, comece a fazer esse trabalho de exegese nas cartas de Paulo, que eu acho que é mais fácil. Para mim, eu acho mais fácil. Talvez alguém ache fácil mais as narrativas, talvez alguém ache mais fácil os textos poéticos, enfim. Mas eu acho que as cartas elas são melhores. E o nome já está dizendo, é carta. Então, carta, vocês sabem, ela vai ter um início, ela vai ter um desenvolvimento e ela vai ter a sua conclusão final. Isso é carta. Carta não se lê de forma retalhada. Ela tem que ser lida do início ao final, para você poder entender o conteúdo da carta. Tá? Então, imagine que eu estou aqui com a carta de Paulo à igreja de Corinto. Tá? Aí eu estou lendo aqui a carta. Aqui. Não tem versículo. Tá bom? Não tem versículo. Aí eu leio aqui. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Poxa, se tu observar, claramente, você vai observar que quando eu estou lendo aqui essa palavra, que está no versículo 34 do capítulo 11, e eu passo para o capítulo 12 do versículo, tem uma mudança de argumento, tem uma mudança aqui de ideia, tá bom? É disso que se trata o nosso assunto de encontrar perícope. Que no caso aqui, um dos elementos que vai te ajudar a entender quando é que ela começa é aqui o argumento. Aí vem a questão do título, os destinatários, introdução, tudo isso aqui você vai pegar a sua Bíblia, como eu fiz aqui, e vai ler para você entender. Assim também como tem elementos que indicam o início, da mesma forma tem elementos que indicam o término de uma perícope. Personagens também podem ser um fator que indique que aquela perícope ela está terminando, beleza? Porque ela não pense que a perícope é todo o capítulo, não. Dentro de um capítulo, gente, preste atenção, dentro de um capítulo você pode ter 2, 3 perícopes, ou até mais. Eu posso dizer com precisão, mas dependendo do capítulo, você pode ter várias perícopes dentro daquele capítulo ali. Tá bom? Então, gente, é isso. Você tem que pegar, para entender isso aqui, você tem que pegar a tua Bíblia, a tua apostila, ler essas informações, essas dicas aqui, da mesma forma como eu fiz aqui, você tem que aplicar isso aqui. E aí é muito importante, eu até dei a dica na sala de aula, que a gente tenha uma Bíblia específica para esse negócio. Porque essa aula aqui, que está sendo dada, o objetivo dela qual é? É levar você a fazer a coisa. Não é ter a comida pronta, é você saber fazer a comida, tá? E aí, passando avante, né? Ele vai falar sobre a questão de elementos que aparecem ao longo da perícope. Você já identificou a perícope, né? Beleza, tá lá, delimitou o texto que é a perícope. Aí, vai acontecer isso aqui, ó. Alguns elementos vão aparecer no meio da perícope. A mesma coisa lá atrás você tem que fazer. Tipo, aqui Marcos 6,17. Ele fala sobre ação, né? Vamos ver isso aí. Marcos, capítulo 6, versículo 17. Diz assim: porquanto o mesmo Herodes mandara
prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Ele fala da ação que aparece no meio, né? Que aparece como núcleo de uma película. No caso aqui é uma narrativa, com uma indicação de tempo, espaço e personagem. Porque o que ele está dizendo aqui, gente? Para ficar mais claro. Essa película começa aqui, no verso 14. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender. Veja que de repente isso muda. Ele está aqui contando a história da morte de João Batista, aí de repente entra no versículo 17, tem uma mudança. Vai entrar personagens aqui, ó. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere. Ele vai explicar por que ele foi preso. Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha se casado com ela. Ou seja, existe uma ação dentro da película, tá bom? E assim também vai fazer, como você fez lá atrás, vai pegar a questão aí dos textos e analisar isso aqui, tá bom? Aí entra aqui a crítica textual, tá bom? Muita gente diz assim, o que é crítica textual, tá bom? A crítica textual, gente, ela tem como objetivo identificar, tá bom? Seja no Antigo, seja no Novo Testamento, tá? Já tem como objetivo identificar a validade do texto, tá? Por exemplo, existe, a gente vai ver isso, acho que vai ter lá na frente da apostila vai falar sobre traduções, tá bom? E aí a gente vai entrar mais nisso aqui, mas basicamente a crítica textual, ela pega o texto, no caso do texto, as cópias, porque a gente não tem os originais, ou como a gente fala, os autógrafos, e aí essas cópias elas passam por uma crítica. Não é crítica de querer desfazer e destruir a Bíblia, tá, gente? É a crítica no sentido de identificar se aquele texto ele pode ser confiável ou não. Você não lembra que tem isso muito na internet, esse debate? A Bíblia não é confiável porque ela não tem os originais. A Bíblia é isso, aquilo mais. O pessoal sempre desclassifica a Bíblia. Mas tem uma galera que usa a crítica textual para o bem e tem uma galera que, eu vou dizer sinceramente, usa a crítica textual mesmo para o mal. Tá legal? E aí basicamente tem dois textos bíblicos assim famosos, né, que é o texto Receptus, tá bom? E o texto Alexandrino, né, que são dois textos mais famosos aí que o pessoal usa muito para debater esse assunto. O texto Alexandrino, ele é um texto que, segundo os estudiosos, dizem que ele contém menos cópias, mas é um texto mais antigo, tá? Isso aí meus professores falavam muito isso. Tem gente que não vai gostar dessa explicação, porque o pessoal da teologia, principalmente da teologia liberal, usa muito o texto crítico e diz, não, esse texto ele na verdade tem pouca cópia, porque os escritores lá, no caso os escritos, quando eles estavam fazendo a cópia, eles erravam, amassavam e jogavam fora, entendeu? Então ele não prestava, se ele prestasse eles tinham usado. Aí tem essa briga. Aí tem um texto Receptus, que esse texto Receptus, as nossas Bíblias em língua portuguesa, boa parte delas, a tradução que vem do original lá, ou seja, do hebraico, do grego para o português, eles usam esse texto, que é o texto Receptus. Só que aí também tem sua crítica. Por quê? Porque o texto Receptus, ele meio que aderiu para dentro de si algumas ideias teológicas, alguns costumes, que às vezes não tinha no original, tá? Aí é que entra a tal da crítica textual, para justamente peneirar isso, tá? Para filtrar, para saber se de fato isso tem coerência ou não, se a gente pode confiar ou não pode confiar. Então isso aqui é um trabalho que é muito técnico, é um trabalho até perigoso para algumas pessoas. Tem muita gente que começa a estudar crítica textual, a fé abala, tem gente que se afasta. Quando você vê, fala assim, um teólogo
ele se desviou, ele se afastou. Muito provavelmente ele começou a estudar crítica textual, essa parte aqui, e ele foi se decepcionando. Como a gente tem pessoas assim, né? Tem até um livro ali sobre um deles, né? Que é o nome do cidadão ali, cadê o nome dele, rapaz? Bart Ehrman. Como Jesus se tornou Deus. Bart Ehrman é um desses que trabalha muito isso aqui no Novo Testamento, e ele diz claramente que o Novo Testamento não é confiável, né? Ele vai falar que não é confiável. É tão certo que ele trabalha essa ideia do Novo Testamento como não confiável que ele vai escrever esse livro ali. Tá? Deixa eu levantar aqui, com licença. Esse livro aqui. Como Jesus se tornou Deus, tá? Esse livrinho aqui. E aqui ele vai mostrar, né, que as formas, né, que os padres, né, os pais da igreja, os escritores, eles, os meios que eles usaram para defender a tese aí de que Jesus é Deus, tá bom? Mas por quê? Porque ele vai para a textual realmente agressivo, e é disso que se trata a crítica textual. E você deve ter, mas professor Silvio, a gente tem que estudar isso aqui, gente. Tu pode até não ser um expert, mas é interessante. Em algum momento da tua vida pode ser que tenha alguma crise. E aqui esse assunto pode te ajudar. Eu quero deixar claro que existem teólogos, escritores, tá bom, também, que usam a crítica textual e que defendem a inspiração bíblica, tá, gente? Tá? Então, não é um motivo também para desespero. Tá? Agora, é um assunto técnico e requer cuidado. Aí vem aqui a questão do contexto, tá? Aqui já falamos sobre a questão, né? Aí tem o contexto histórico, que claramente já está dentro da palavra histórico. É preciso analisar que esse texto, ele foi, como eu já falei lá atrás, ele foi formado dentro de um princípio histórico, ele não aconteceu do nada, tá? A passagem bíblica lá não está por acaso. Tem a questão também do contexto literário, tá bom? Como ele fala aqui, você entender o que é um contexto imediato, que é o anterior e posterior, tá lá, você está lendo o texto bíblico. Tem que saber, cadê o contexto anterior, posterior, entre essa história, o que é que, antes de Jesus multiplicar os pães, lá no anterior, o que é que está se falando? Depois que ele multiplicou o pão, o que é que está se falando? É disso aqui. Contexto maior, né? Fazendo um resumo dos mesmos. Gente, não é fácil, fazer não é fácil, tá? Aqui você vai pegar o que? Com suas próprias palavras. Uma vez que você faz todo uma análise aqui, anterior, posterior, aí você tem que fazer aqui um resumo do maior. Escrever mesmo, aqui é a questão mesmo de você escrever isso aqui com suas próprias palavras, né? Tem o contexto cultural. Dentro do contexto cultural vai envolver o que? A cultura. Cultura, você sabe que envolve moldes, comportamento, crenças, instituições, valores espirituais, materiais, características de uma sociedade. O que é espiritual para mim pode não ser para uma cultura, tá? E aí você tem que atentar a isso. Nem sempre, por exemplo, a palavra salvação, ela tem o mesmo sentido no mesmo lugar, ela muda, só como exemplo. Aí nesse sentido aqui você vai encontrar na cultura a questão da política, a questão da religião, a questão da economia e a questão das leis, tá bom? Aí vem a agricultura, tudo isso aqui faz parte da cultura, beleza? Aqui vem a questão da tradução, é outro assunto também que envolve a aula, porque existe as traduções bíblicas, literais, né? Eu esqueci a palavrinha agora, formais, né? E a literatura, a tradução bíblica dinâmica. Basicamente, quais são as traduções formalistas? São aquelas que têm um texto mais denso, são aquelas que procuram traduzir o máximo que elas podem do pé da letra lá do texto grego, do texto hebraico, tá bom? E tem as dinâmicas, são aquelas que têm uma leitura mais suave. Ele cria essa tabela aqui na apostila, que é muito... Aqui, para a pessoa fazer isso aqui, ela tem que ter uma noção de grego, ou aqui no caso é hebraico, né? Eu vou até lá para o grego aqui, ó. Você pode criar essa tabela. Aqui é um texto, tá bom? Só o versículo 34
do capítulo 13 de João. Aqui tá em grego essa passagem. E aqui está a categoria dessa palavra. Aqui, cada palavra essa aqui, ele vai classificar ela como substantivo, ou adjetivo, né? Conjunção, verbo. Olha como o negócio é complicado. A questão do tempo, presente, aoristo, a voz ativa ou não. E vai falar que vai coisando. Os casos. Isso aqui tu só vai poder entender isso aqui usando uma gramática de grego, tá, gente? Uma gramática de grego. Aí eu uso o significado. O que é que essa palavra aqui significa aqui? Tá bom? Presta atenção, significado não é a mesma coisa de tradução. Significado é uma coisa, tradução é outra. O significado dessa palavra, mandamento, ordem, decreto. Tradução, mandamento. Então, o que é que acontece aqui? Imagine só, a pessoa está pegando, traduzindo esse versículo para a língua portuguesa. Para ele fazer para chegar bem aqui em mandamento, ele tem que passar por todo esse processozinho aqui, ó, para poder chegar aqui. Então, vocês podem ver que não é uma tarefa tão simples. Esse negócio de tradução é muito sério, gente. E aí o professor Josué Castro, né, ele sabe bem disso. Aí, aqui a apostila é boa porque todas essas letrinhas aqui, eu fui logo para o grego, que eu tenho mais familiaridade com o grego. E aqui, ó, tem explicando o que significa tudo que está lá na tabelazinha. Ó. Tem livros que podem ajudar isso aqui. Tem um livro, eu vou levar esse livro segunda-feira para mostrar para vocês esse material aí que ele faz todo esse trabalho aqui, ó, tudo isso aqui ele faz, que é o grego analítico. O nome do livro é grego analítico. Tá? Claro que eu só falo do grego, né? Então, no caso, eu vou falar só do Novo Testamento, tá bom? Aí lá pra frente, aí vem aqui as análises, né? As análises. Deixa eu até olhar aqui na minha apostila. Deixa eu ver aqui. Tá terminando, tá, gente? Tá terminando isso aí, tá bom? As análises léxicas, né? Ou lexicográficas. Preocupa-se com o uso e o significado de uma determinada palavra no livro em que está sendo usado em toda a Bíblia, tá bom? Tem aí, por exemplo, a rapax legomena, tá? Essa palavrinha bem aqui significa que às vezes no texto tem uma palavra que ela é usada uma única vez. Ó, que coisa interessante. Tá lá lendo o texto, tá? E tu vai estudar isso aqui, fazer uma análise léxica daquela palavra lá. Aí você descobre que aquela perícope, porque lembra, você já fez a perícope, tá, gente? Já delimitou o texto. Aí aparece aquela palavra e ela só aparece uma única vez. Será que é por falta de opção ou será que o autor tinha algum propósito quando ele colocou essa palavra uma única vez? Tá bom? E aí vai, cara. Tem que definir os termos, conceitos principais dentro do texto em questão, tá bom? Às vezes, eu acho que você já deve ter visto por aí estudos em livros. O autor, o escritor, ele delimita o texto e dentro, por exemplo, Hebreus capítulo 11, você vai identificar as palavras ali sobre fé. Quantas vezes aparece a palavra fé dentro daquele texto ali? E aparece várias vezes. E também estabelecer o campo significado delas. Hebreus capítulo 11 aparece fé, mas a fé aqui que fé o autor está falando? Porque quando você amplia essa palavra fé na Bíblia, a fé tem N significado. Mas aqui no capítulo 11, lembre-se, você está fazendo exegese. Exegese não é teologia sistemática. Exegese não é pregação temática. Até porque a teologia sistemática ela é um resultado do trabalho exegético de alguém. Pelo menos é para ser assim. Então, dentro daquele capítulo, dentro daquela perícope, o que é que significa, né? Analisar o contexto com cuidado para determinar o significado mais provável na perícope em estudo, tá bom? Por isso que é bom a gente pegar, estudar bem esse negócio de delimitar o texto, porque uma vez feito isso, vai te preocupar só com aquela palavra ali, dentro daquela perícope, tu não vai ficar voando, porque já tem bastante trabalho para fazer, tu não vai ficar voando por toda a Bíblia. Aí tem a análise morfológica, questão da forma das palavras,
tá bom? Aí que entra a questão, como eu já falei, a questão de pronomes, adjetivos, interjeções, tudo isso aqui também é importante quando você vai estudar, tá bom? Como ele fala aqui, em suma, procura-se entender as palavras na sua relação com as palavras mais próximas, compreender o significado da frase e da sua relação umas com as outras, para que se chegue à compreensão de todo o parágrafo ou período estudado. Aí vem a questão aqui da análise estilística. Essa aqui, eu até coloquei aqui na minha apostila, essa questão bem aí, é tipo como se fosse um enfeite que você vai encontrar nos textos bíblicos, né, gente? Por exemplo, aqui nós temos o polissídeto e assídeto. O polissídeto é o uso exagerado da conjunção grega kai. Já o outro aqui, né, outra situação, né? Cadê? O assídeto é a ausência de conjunção. Esse kai aqui, isso aqui é uma letra grega, tá, gente? É o E em português. O que ele está dizendo aqui? Que tem texto, como ele colocou aqui, Marcos, capítulo 4, onde esse kai, ele vai aparecer de forma que exagerada. Mas já tem caso que ele vai aparecer, ele vai ter, olha, ele não vai nem aparecer, vai ter uma ausência, tá? Então isso aqui é um estilo, é um enfeite que tem lá no texto, tá? E assim vai, o pleonasmo é uma coisa mais fácil, né? Designa um emprego de termos desnecessários com finalidade enfática. Às vezes está lá um texto, né, ele repete uma palavra, e aí você, poxa, isso aqui é um pleonasmo, isso aqui não está errado. Não. A ideia lá do pleonasmo lá, ela é feita realmente de caso pensado, porque, como ele fala aqui, ele tem uma finalidade, tá? Uma finalidade enfática. Não está acrescentando nada de novo, mas esse pleonasmo que está ali, ele quer o quê? Chamar a atenção do leitor. Um grande erro que a gente percebe de gente que critica a Bíblia, principalmente o pessoal dessa área aqui, é dizer, a Bíblia está cheia de erro de português. Gente, entendo que a literatura bíblica, a construção dela, lá atrás eu falei sobre isso, ela está dentro de uma construção histórica, né? Dentro de uma construção histórica. Então, é óbvio que as ferramentas, os critérios de uso da língua foi para aquele tempo. Então, se eu quiser entender de fato por que o autor usou o pleonasmo ali, tem que buscar, poxa, por que lá no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, no tempo de fulano de tal, usar o pleonasmo, tá bom? Aí o cara faz uns comentários desnecessários, tá, gente? Eu vou correr porque já está muito grande. Aí tem a questão do quiasmo, eu até conversei com o professor Josué, e esses exemplos que ele coloca aqui, dessa passagem aqui de Marcos, capítulo 4, 37 a 39, tem aqui A, B, C, B, A. Quiasmo são como se fossem palavras cruzadas. Aí como se fosse aqui um X, elas se cruzam. Aí, tipo assim, as ideias vão se cruzar. Observe que aqui na letra A tem tempestade, lançava-se contra o barco. Aí o B fala, Jesus estava dormindo. Tudo isso aqui está dentro de Marcos 4, 37 a 39. Aí o C, discípulos despertam Jesus. B, Jesus levantou-se e repreendeu. Tempestade cessou. E o professor José me explicou isso aqui, eu fiquei maravilhado quando ele me explicou, porque no centro desse quiasmo aqui, nós temos essa letra C, tá? Que está entre A, B e B, A. Discípulos despertam Jesus. Veja bem, na letra A tem uma situação aqui, lançava-se contra o barco, que é a tempestade. Estava dormindo quem? Jesus. Na letra B aqui, Jesus, aqui vem uma ação. Aqui ele está como se fosse tudo contrário, né? Está tudo de forma negativa. Aí na letra B, nós temos Jesus, ele levanta-se, ele ativa, né, seu poder, e tempestade que ela acabou cessando. Mas tudo isso aqui, tanto no B como o A e o B, tem aqui um núcleo desse quiasmo. O responsável por tudo isso aqui, quem é? É Jesus. Se é Jesus,
o foco dessa passagem, o tema central, é Jesus. Porque tudo que acontece aqui, em torno aqui, só Ele pode resolver. É Ele que é o personagem principal, Ele que é o tema principal, Ele que é a história principal, porque é Ele que está dormindo, tá bom? Ele que está dentro desse barco, é Ele que vai repreender essa tempestade, né? Quando ele se levanta, né? E aqui ele acaba fazendo acessar. Então, o letra C aqui é um loop. Então, isso aqui é um quiasmo. Isso aqui, para a pessoa perceber, isso aqui tem que ter muita leitura, treinamento. Até para mim, ou para quem não está acostumado, tem que ter muito treinamento. Então, isso aqui, irmão, faz parte da análise estilística de um texto. Tá bom? Aí tem a análise sintática. Essa aqui também, eu acho que só dá para você entender isso aqui com um conhecimento de grego. Não dá nem para explicar esse negócio aqui sem um conhecimento de grego. Mas na próxima aula a gente vai falar mais sobre esse tema aqui. Aí tem a análise literária, que é muito importante também, a análise literária. Porque os textos bíblicos, tá, gente? Eles vão ter textos, literatura jurídica. E aqui é bem interessante que ele vai falar uma coisa aqui sobre essa questão. Ó. O Pentateuco é um exemplo clássico. Dentro da literatura jurídica encontra-se a lei apodíptica. O que é isso aqui? São leis completas necessariamente. Não matarás. Tá? E as leis casuística, leis específicas apresentadas por uma condição. Se nesse primeiro caso, é como se tivesse aqui não tem acordo. Se a Bíblia está falando não matarás, que é uma lei apodíptica, ok? Então aqui não tem acordo, é para não matar. Nesse caso aqui, essa lei casuística, ela só vai ser sancionada, na verdade ela só vai ser executada se, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se você proceder assim, vai acontecer tal coisa. Tá bom? Olha como é importante a gente entender a narrativa, né? A questão da análise literária. E aí naquele livro lá da espiral hermenêutica e outros livros de hermenêutica avançada, eles vão trabalhar muito isso aqui, ó. A narrativa é outra literatura que está muito forte na Bíblia, e tem muita coisa na Bíblia que é narração, tem tragédia, épico, romance, tem a questão da heróica, né? Quando fala heróico, né? A gente lembra logo do super-herói, né? Mas está aqui, ó. Como o autor descreve os protagonistas: Abraão, Davi, Gideão, Daniel, Paulo. Veja que tem novelas, filmes em torno desses personagens, porque são uma espécie de herói. Tem a sátira, tá? Filho pródigo, Jonas, tem polêmica, tem poesia. E assim vai, gente. Tudo isso. Tem hinos de louvor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vai ter hinos de louvor, tá? Tem a literatura sapiencial, proverbial, reflexiva. Tem evangelhos. Evangelho é um tipo de literatura, tá? Tem uma característica. E aqui não dá pra gente falar, mas volta a citar o exemplo da espiral hermenêutica, que pode te ajudar a entender isso aqui tudinho. Porque, ou então naquele livro, Entende o que Lê, também um livro que pode te ajudar. Porque esse material, ele vai falar da literatura, o que ela é, e ainda mais vai te explicar as características dela, e também vai te ajudar a aprender a interpretar. Porque, irmão, você não vai pregar no livro de Apocalipse como você prega nos Salmos. Você não vai pregar no Salmo, você prega nos Evangelhos. São coisas distintas. E tudo isso aqui faz parte da exegese. Tem a análise teológica. Sim, a Bíblia tem teologia. Para aqueles que ficam falando que não tem teologia, ela tem teologia na Bíblia, e muita teologia. Por exemplo, Deuteronômio 6,4: o Senhor, nosso Deus, é o único. Tá bom? Aqui claramente o autor ele está criando uma ideia teológica. Que ideia teológica ele está criando aqui? Que Deus ele é único. Veja que ele está escrevendo dentro de um contexto histórico que existem várias nações que são o quê? Politeístas. Então aqui tem uma ideia teológica do monoteísmo. A ideia de que Deus ele é único. Então tem teologia na Bíblia. Falar ao contrário disso é ignorância. Vai ter a questão da biologia também.
teologia própria, cosmologia, tudo isso aqui está presente dentro da dentro da Bíblia, né? O que mais aqui posso escrever para encerrar? Tá bom? A minha teologia é a síntese, né? Aqui é você depois fazer todos os trabalhos, fazer uma síntese do material. Do material, no caso, lembre-se, do material que você já estipulou ali, a perícope, tá? A perícope, não é todo o capítulo, não é toda a Bíblia, até porque se for assim, você vai morrer e não termina. E assim foi isso, gente, a aula de segunda-feira, tá? Eu falei essas coisas e um pouco mais eu acrescentei aqui, tá bom? Eu não vou entrar mais pra frente porque eu vou deixar o resto pra segunda-feira, tá legal? Então, gente, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo, tá legal? Assiste ele, dá uma olhada na apostila, risca a apostila, escreve na apostila, faz lá o que eu te falei, tá lá estudando, tem lá os versículos bíblicos, olha pro versículo bíblico, tá legal? Para você poder entender. Não se espante, eu sei que no começo é difícil, tal, mas a ideia aqui é principalmente que você se acostume, tá? Que você venha se acostumar com esse tipo de aula, né? Esse tipo de leitura. Porque, gente, a gente pode ler a Bíblia de forma devocional, mas tem hora que a gente tem que ler a Bíblia de uma forma mais técnica, né? Principalmente quem prega. Você que é dirigente, você que é pastor, você que é missionário urbano, você que dá aula na escola dominical. E só tome cuidado, tá? Para não ficar aquele cri-cri. Tem gente que começa a estudar exegese, aí fica cri-cri. Tudo ele critica, tudo ele, esse irmão. E a gente sabe que ele está num ambiente, irmão, que as pessoas não têm essa mesma observação. Não tem, como eu costumo falar, ele não tem esse treinamento teológico que você está tendo. Ok? Fiquem todos na paz de Cristo, tá bom? E até segunda-feira, se Deus quiser.